Outro fator que é importante é a gente poder identificar, vamos dizer, o grau de comprometimento, de gravidade, tanto na comunicação social como nos comportamentos restritivos e repetitivos. Então, a gente classifica como nível 1, nível 2, nível 3. Sendo o nível 1 o que seria, vamos dizer, menos grave e o nível 3 o mais grave. Então, por exemplo, nível 1, a gente vai perceber ausência de apoio, déficit de comunicação social, causando prejuízos notáveis, né? Então, dificuldade para iniciar interações sociais, como, por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas na conversação com os outros e que tem as tentativas de fazer amizade sempre de formas um pouco mais estranhas e comumente mal sucedidas. Pode apresentar dificuldade em trocar de atividades, problemas para a organização e planejamento, acabam sendo obstáculos para a independência total dessa pessoa. O nível 2, a gente já vai ter déficits mais graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal. Então, por exemplo, uma pessoa que fala frases simples, mas a interação vai se limitar a interesses especialmente reduzidos e que vai apresentar comunicação não verbal acentuadamente estranha. Vão apresentar inflexibilidade do comportamento, dificuldade de lidar com a mudança ou outros comportamentos restritivos podem aparecer com frequência e geralmente vai causar um sofrimento e uma dificuldade de mudar o foco, as atenções. E o nível 3, então, é o que precisa de um apoio muito substancial, vão ter déficits graves na habilidade de comunicação social verbal e não verbal, e isso vai causar um prejuízo grave de funcionamento, com grande limitação para dar início a interações sociais, uma resposta mínima. Então, por exemplo, uma pessoa com fala inteligível, de poucas palavras, que raramente inicia as interações e, quando faz, tem abordagens incomuns apenas para satisfazer as necessidades e reage somente a abordagens sociais muito diretas. E vão apresentar uma inflexibilidade do comportamento, extrema dificuldade de lidar com mudanças ou outros comportamentos restritivos e interfere acentuadamente no funcionamento em todas as esferas e gera um grande sofrimento e dificuldade para mudar o foco com as ações. Então, é importante a gente identificar qual o nível de comprometimento, o quanto de independência pode ter esse paciente. Então, quando a gente fala no TEA, a gente tem aí algumas situações, Então, eu posso ter um paciente com habilidade intelectual, desde de uma deficiência intelectual grave, um paciente com uma deficiência intelectual moderada ou leve, uma inteligência dentro da média até, ou até um TEA com uma inteligência acima da média. Quando a gente fala em relação à habilidade de linguagem, então a gente vai ter desde o não verbal até aquele que tem uma linguagem fluente. E quando a gente pensa no funcionamento adaptativo, a gente vai ter desde aquele paciente que requer pouco suporte até aquele que vai precisar de um suporte substancial. Tá? Então, sempre lembrando, déficit de comunicação, distúrbio de integração sensorial, interesses restritos e comportamento repetitivos estereotipados. E isso levando a uma dificuldade também na socialização desse paciente. A gente tem algumas comorbidades que podem estar associadas, então ansiedade, irritabilidade, uma depressão, um toque, uma epilepsia, um transtorno de déficit de atenção ou um transtorno de oposição. Então, são situações que a gente pode também ver acontecendo de maneira mais comum no paciente com um transtorno de espectro autista. Bom, diagnóstico. Ele é essencialmente clínico e muitas vezes multiprofissional, interdisciplinar. Então, muitas vezes precisa ter o olhar do médico, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, às vezes de outro, o médico, às vezes pediatra, neuro. Então, abre-se um leque de avaliações que muitas vezes a gente vai precisar para fechar o diagnóstico desse paciente, chegar ao diagnóstico dessa criança. É importante não só a observação minha como profissional da saúde ou como médico, mas também a percepção da família, a percepção da escola ou do núcleo educacional que essa criança vai estar inserida. Então, é uma visão, vamos dizer, ampla,
né? E aí a gente pode contar com alguns instrumentos de rastreio, tá? O instrumento que a gente vai falar hoje, o MChat, ele não é um instrumento de diagnóstico, mas ele é um instrumento de rastreio que eu posso lançar mão na minha consulta dentro da puericultura e me ajudar ali a triar aqueles pacientes com um risco maior. Então, a suspeita de TEA ocorre normalmente na infância e a gente tem um acompanhamento dentro do OBS, dentro do consultório, e muitas vezes o profissional da saúde vai desconfiar, vamos dizer assim, mas sempre levando em consideração também as informações da família, dos pais ou do cuidador e da escola. Então, importante destacar a necessidade de valorizar as queixas dos cuidadores e familiares em relação ao processo de desenvolvimento da criança, visto que muitas vezes é o que indica a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Então, isso, a gente tem um estudo nacional que foi feito em 2017, que mostrou que mães que identificaram preocupações com o desenvolvimento de seus filhos por volta dos 2 anos de idade, só tiveram seu diagnóstico estabelecido por volta dos 6 anos. Então, você veja, praticamente 4 anos para chegar, para se concluir um diagnóstico ou para alguém chegar lá e fazer o diagnóstico, né? Então, essas preocupações iniciais aconteceram em média de idade por volta ali de 23 para 24 meses, então 2 anos, e 79% das mães buscaram ajuda cerca de 3 meses após o início dessas preocupações. Então, muitas vezes a mãe já tem uma desconfiança de que algo não está bem, mas aí ela leva um tempo ali de uns 3 meses até procurar uma ajuda de um profissional. E, na maioria das vezes, o profissional procurado acaba sendo o pediatra, né? E a gente pode também pensar, sabendo que dentro da atenção primária à saúde, em muitos locais, né, a gente tem uma cobertura enorme de medicina de família e comunidade, às vezes é o médico de família que vai estar ali sendo procurado. Então, isso mostra o quanto é importante que os profissionais tenham ações de rastreio para poder identificar com mais rapidez e a gente poder atuar sobre essa criança, que é uma fase em que eles apresentam, né, nesses primeiros anos de vida, uma neuroplasticidade cerebral grande, e a gente conseguir fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento melhor, mais próximo da normalidade.